Olá! Olha, hoje eu vou partilhar convosco uma receita super fácil que vocês vão amar fazer. Aqui tá os ingredientes que eu vou usar: farinha de trigo, leite, ovo, açúcar, fermento do pão ou do padeiro. Ah, e o leite também deve ser morno, um pouquinho de óleo, e também vou usar um pouquinho também de amido de milho. Se vocês não tiverem, pode só colocar farinha, a manteiga. Eu vou misturar os dois, vou misturar o óleo e a manteiga porque eu gosto assim. Mas também se não tiver, faça só com manteiga ou só com óleo. Eu vou deixar na descrição a quantidade certa dos ingredientes que eu usei. Eu aqui estou a partir estou a misturar os ingredientes todos, né? Já parti os ovos, já coloquei o óleo, o açúcar, primeiramente, e a manteiga. Eu misturo esses ingredientes e bato muito bem. Eu estou a usar aqui a margarina, mas se você quiser usar manteiga também pode ser. Depois eu venho aqui e coloquei o leite. Como eu disse, o leite tem que dar aquela temperatura para beber. Quando a pessoa faz leite para beber, que não tem que estar nem quente nem frio, mas também não é assim. Se você coloca o dedo, se você conseguir suportar, aí é ideal. E depois eu vou misturando bem, levemente, né? Todos os ingredientes, vou vendo a massa, como é que é, vou colocando a massa assim aos poucos. Depois mexer a massa, quando ela não tiver também nem assim um bocado marronzinha, polvilho um pouco de farinha na bancada, que eu fiz aqui, polvilhei, e passei a massa toda para a bancada e fui solvando ela muito bem. E como vocês podem ver, ela tem que estar assim, ela não tem que estar uma massa nem dura nem mole. Mas quando você toca, que você vê que ela está mole, mas que ela não está suja a tua mão. Eu faço sempre esse teste, eu gosto de fazer esse teste, olha como a massa já está bem solvadinha e estava calor, ela até já estava a crescer. Depois, com a mesma bacia que eu fiz a massa, ela estava limpa, né, porque eu tirei a massa toda, passei um pouquinho de óleo nessa bacia e coloquei a massa ali. Como vocês podem ver, ela até já estava a fermentar. Por causa do processo da calor aqui, e assim fui fazendo. Enquanto fui deixando a minha massa crescer, fui tratar aqui do meu almoço, das minhas coisinhas que eu comprei para aqui almoço, de frutas, legumes, e a massa ficou ali a conversar, a descansar, a repousar, e eu fui tratando das minhas coisinhas aqui de dona de casa, né, que tem que ser. Com esta massa eu vou fazer 2 pães, não sei se havia dito. E esta é a calda para um dos pães que eu vou fazer. Eu vou fazer a fatia húngara e também vou fazer a língua de sogra. Eu vou deixar tudo na descrição, todos os ingredientes, tudo que eu vou usar para fazer. E olha, o pão já cresceu. Deixei ali, tá calor e o pão cresceu muito bem e foi rápido. Olha como vocês podem ver, quando eu tirei já estava. Antes de colocar já estava e depois tirei. Como eu vos disse que eu vou fazer 2 pães, eu dividi a massa em 2, em proporções iguais. Separei uma e a outra eu vou trabalhar nela agora. Essa massa é uma massa que eu faço para todos os pães doces que eu tenho aqui. Eu costumo chamá-la de uma massa universal. É uma massa que eu uso, mesmo ingrediente, para todos os pães doces que eu faço, essa massa que eu faço. Então, para a fatia húngara, eu abri a massa, né? Peguei o rolo de cozinha, estiquei bem a massa, bem esticadinha, não é?
Tá vendo que ela não tá assim uma massa muito mole, também não tá assim dura. Ela tem que estar assim, esse é o ponto dela. Vocês testam isso, quando sujar a mão não tá a sair suja. E também a massa não tá dura, esse é bom, é o ponto. Porque a massa vai sair bem fofinha, vocês vão ver no final como é que vai ficar. Eu fiz aqui esse recheio com leite condensado, margarina e coco. Misturei tudo. A margarina não deixei, estava em temperatura ambiente, como disse, está calor e não foi necessário aquecer. Mas se tiver, tiver frio, convém aquecer um pouquinho. E depois fui espalhando, mas tomando cuidado com as bordas, porque ela tem que estar para não espalhar, deixando sempre as bordazinhas para facilitar no momento de enrolar, para elas não saírem muito, porque normalmente elas saem, mas tem que tomar esse cuidado. E fui enrolando, sempre apertando um bocadinho para fechar bem, enrolei bem a massa com o recheio, apertadinho, com calma. Quando nós estamos a cozinhar, nós temos que cozinhar com amor. Apesar de não ser para a nossa família é especial, é algo precioso para nós. Nós somos especial, nós somos preciosos e temos que fazer sempre as coisas com amor. E eu fui fazendo assim, depois de enrolar, cortei, assim as bocadas, tá vendo? Ela estava bem recheada e eu fiz e olha como ficou. Bem recheada. Mas como eu vos disse, eu vou deixar a descrição. Se você quiser colocar mais ou menos grande, fica a tua escolha. Nesse caso do recheio. Como eu gosto dela, aqui também em casa gostamos de recheada, fiz assim bem recheada. E depois deixei para descansar. Depois aqui a outra parte da massa que eu fiz, que é para a língua de sogra, eu peguei nela, fui cortando, enrolei ela e fui cortando assim, pronto, na proporção certa, assim, fui dando assim meu jeitinho. E depois voltei de novo, depois de estar assim cortadinha, fui enrolando, não é? Enrolando, assim, conforme conforme o meu tamanho que eu quis. E você também pode enrolar o tamanho que você quiser. É para fazer assim, comprido, enrolo comprido. Eu fiz desse tamanho e você pode fazer do tamanho como é língua de sogra, pode fazer do tamanho da língua da sua sogra, não é? Cada um tem a sua sogra, quem tem sogra e conhece a língua da sua sogra, faça aí do tamanho da sua sogra, que ela vai ficar feliz de saber. E ficou assim, fui fazendo assim, aos compridos, como eu vos disse, enrolar, tem que ser a comprido, não é? Não podemos fazer assim em círculo, porque esse pão tem que ser assim. E fui dando assim, enrolei todinho, deu para ir assim, do tamanho que eu fiz, deu para ir assim umas 10 ou 12 pãezinhos desses compridinhos. E assim fui fazendo, fui enrolando, fui amassando, com o formato que eu quis, com o tamanho também que eu quis. Você faz aí do tamanho que você quiser, do formato que você quiser, mas tem que ter essa forma de longo. Não pode ser assim em rebolinha, em redondinho, não pode ser, tem que ser mesmo em longo, porque esse pão, não é? Cada pão, cada bolo tem sua característica, não é? E esse tem essa característica de ser assim em longo. E eu fui e também deixei, depois de fazer tudo, voltei a deixar descansar um bocado. O tempo de descanso também isso vai depender do tempo, mas quando você vê que já está, e tá bom. Tem que deixar descansar mais um bocadinho, para crescer um pouquinho, e depois de crescer, levar ao forno para assar. O primeiro processo da língua de sogra tá aí. Ela tem que deixar no forno um pouquinho, assar pelo menos 10 a 15 a 20 minutos, tirar, depois fazer esse
esse caldo, não é? Esse molho, eu fiz com uma lata de leite condensado e uma lata de leite de coco. Mas se você quiser usar menos, você pode. Mas como eu gosto, e também aqui em casa gostamos assim, bem cheio de molho, bem assim, cremoso, eu fiz assim. Depois fui abrir para que esse molho, esse caldo de leite condensado com leite de coco entrasse bem em cada fatia, para ficar bem molhadinho. Depois polvilhei com coco ralado e depois temos que levar de novo ao forno. Por isso tem que tomar muito cuidado nesse processo. Enquanto os pães estão no forno, eu aqui já começo a preparar uma das caldas que vai a fatia húngara. Esta calda, ela é feita com água, açúcar e casca de laranja. Eu deixo ferver bem, uns 10, 15 minutos, depois eu coloco na fatia húngara, depois acrescento a outra calda. Enquanto também isso, já saiu aqui a nossa língua da sogra, olha como ela está. Como ela ainda está quentinha, mas eu vou vos mostrar, deixei arrefecer só um pouquinho para vos mostrar como que ela ficou. Bem cremosa, com caldo assim como eu gosto. Como eu vos disse, cada um faz conforme o seu gosto. Se não gostar de assim com caldo, nem preciso colocar uma lata de leite condensado e uma de leite de coco. Coloca meia e tá bom. Mas como aqui nós gostamos, eu gosto, aqui também em casa todos nós gostamos, e faço assim. E como vocês podem ver, tá bem? A massa ficou macia, linda. Faça em vossa casa, convida a vossa sogra para tomar um café. Não é um café, é um chá da tarde, que ela vai adorar. Essa receita é boa, essa massa é magnífica. E aqui também já vou mostrar a fatia húngara, como é que ficou. Molhadinha, se você não quiser colocar as duas caldas, tudo bem. Mas se quiser também uma coisa assim mais molhadinha, como eu gosto, é por isso que eu faço essa calda com casca de laranja. Mas se quiser só colocar leite condensado e coco, tá tudo bem. Eu faço assim. E ela fica assim molhadinha, fica tão boa, mesmo no dia seguinte, elas ficam divinas, nem é preciso aquecer. Experimentem fazer essa receita, não se esqueçam, se gostaram, deixe comentários, se tem uma sugestão, deixe aqui no vídeo, que eu vou ficar muito feliz de ler. Partilhe, venha fazer parte da nossa família. Muito, muito obrigada.